Juízes 16, versículo 19 e seguintes. Então Dalila fez dormir Sansão nos joelhos dela, e tendo chamado um homem, mandou rapar-lhe as 7 tranças da cabeça. Passou-lhe as 7 tranças da cabeça, passou-lhe ela a subjugá-lo, e retirou-se dele a sua força. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo: sairei ainda esta vez, como dantes, e me livrarei. Porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele e lhe vazaram os olhos, e o fizeram descer a Gaza. Amarraram-no com 2 cadeias de bronze, e viravam um moinho no cárcere. E o cabelo da sua cabeça, logo após ser rapado, começou a crescer de novo. Então os príncipes dos filisteus se juntaram para oferecer grande sacrifício a seu deus Dagom, e para se alegrarem, e diziam: nosso Deus os entregou nas mãos de Sansão, nosso inimigo. Vendo o povo, louvavam ao seu Deus, porque dizia: nosso Deus os entregou nas mãos do nosso inimigo, e o que destruía nossa terra, e o que multiplicava os nossos mortos. Alegrando-se-lhes o coração, disseram: mandai vir Sansão para que nos divirta. Trouxeram Sansão do cárcere, o qual os divertia, quando fizeram estar em pé entre as colunas. Disse Sansão ao moço que o tinha pela mão: deixa-me, para que apalpe as colunas em que sustém a casa, para que me encoste a elas. Ora, a casa estava cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus, e sobre o teto havia uns 3.000 homens e mulheres, que olhavam enquanto Sansão os divertia. Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que lembres de mim, e dá-me força só esta vez, ó Deus, para que me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas do meio, em que sustinha a casa, e fez força sobre elas, com a mão direita em uma e com a esquerda na outra, e disse: morra eu com os filisteus, e inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela estava. E foram mais os que matou na sua morte do que os que matara na sua vida. Então seus irmãos desceram, e toda a casa de seu pai. Subiram-no com ele, e o sepultaram entre Zorá e Estaol, no sepulcro de Manoá, seu pai. Julgou ele a Israel 20 anos. Cantemos o hino 119.
poder sentar, os irmãos. Irmãos, o hino que acabamos de cantar, na verdade, já é uma oração que fizemos, pedindo que Deus nos fale pela pregação e que essa pregação seja também um meio do Espírito, através da palavra, agir na nossa santificação e para que Deus mande mais poder à igreja. Nós vamos falar nessa noite sobre o declínio na vida espiritual. E lembrando que o Antigo Testamento não é só um livro dos judeus, que tem histórias bonitas, histórias interessantes como as que nós temos diante de nós, mas que tudo que aqui está escrito é para o nosso bem. E, na verdade, é um livro só, a Bíblia, que é no sentido de que eram promessas, depois nós vemos agora o cumprimento dessas promessas. E a lemos também dentro desse paradoxo da soberania de Deus, no sentido de punir os inimigos de Deus, no caso os filisteus, mas também da responsabilidade do homem na história, na biografia desse vulto notável, Sansão, cujo nome já diz que ele era como o sol, né, cheio de energia, pleno na sua rigidez, na sua força física. Nesses 4 capítulos que narram a história de Sansão, que foi juiz por 20 anos sobre o povo de Deus, nós vemos aí as circunstâncias do seu nascimento, do seu casamento e da sua morte. Seu nascimento em si já é algo maravilhoso, diríamos até um milagre. Ele é filho de uma mulher estéril. Diz aqui: havia um homem Zorá da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a essa mulher e lhe disse: eis que és estéril e nunca tiveste filhos, porém conceberás e darás à luz um filho. E Sansão, como alguns outros vultos das Escrituras Sagradas, era filho de mulher estéril, que havia sido estéril. E esse anjo que aparece, primeiramente, a mulher, quando ela está só, ele diz a ela sobre os cuidados que deveria ter com a criança que haveria de nascer. E Manoá, ele quis encontrar-se com esse anjo de Deus. Ele tinha uma preocupação, como todos os pais. Ele diz aqui: Manoá orou ao Senhor e disse: ah, Senhor meu, rogo-te que o homem de que me enviaste venha outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Então eles teriam uma criança, e como todos os pais se preocupam com seus filhos, a maneira como deveriam criá-lo, ele diz: quando se cumprirem as tuas palavras, qual será o modo de viver do menino e o seu serviço? Como que vai viver esse menino? Qual será o seu serviço? E Deus condescendeu e atendeu a oração de Manoá, de sorte que o anjo apareceu novamente à sua mulher, que o chamou e lhe deu instrução. Manoá então não sabia até então que se tratava do anjo do Senhor, era um caso de teofania. E Manoá perguntou: qual é o teu nome, para que quando se cumprir a tua palavra te honremos? Ele falou: por que você pergunta pelo meu nome, que é maravilhoso? E nós sabemos que maravilhoso é um dos nomes de Cristo. O seu nome será maravilhoso conselheiro, né? Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. E nessas circunstâncias, Manoá se ouve com muita gentileza, preparou ali uma oferta de um holocausto, uma oferta de manjares, e aquele anjo desapareceu. Então é nessa circunstância que nasce Sansão. E então são fatos que marcam a vida de todos nós: é o nascimento, o casamento e a morte.
E esse menino foi crescendo, e naturalmente, como acontece com todos os rapazes, as meninas, o interesse, né, pelo sexo oposto. Ele é uma pessoa normal, natural. Ele disse que desceu a Tina e chegou nessa cidade. Ele viu uma mulher em Tina, das filhas dos filisteus, diz: tomai-me por esposa. Porém seu pai e sua mãe lhe disseram, ambos lhe disseram: não há porventura mulher entre os filhos de teus irmãos, ou entre todo o meu povo, para que vás tomar esposa dos filisteus, daqueles incircuncisos? Esse é um momento crucial também na vida dos pais. Não só como devem criar o filho, e Sansão devia ter uma criação diferente. Ele era um nazireu, e a sua própria mãe não deveria tomar bebida alcoólica, ele também deveria se abster, não poderia cortar o cabelo, que era um símbolo, vamos dizer, também da sua consagração. Então todo cuidado foi tomado em relação à criação de Sansão. Mas quando chegou nesse ponto do casamento, ele encontrou realmente, ele olhou para essa mulher lá em Tina e praticamente exigiu do seu pai e da sua mãe que deveriam arranjar esse casamento, providenciar para o seu casamento. Seu pai, naturalmente, sua mãe estranha, falou: mas por quê? Será que no nosso povo não existe alguém, né, dos nossos parentes, do nosso povo, você vai tomar de alguém incircunciso, um povo diferente? Mas a Sansão, nós vamos percebendo algumas coisas no caráter desse menino. Ele era bastante genioso, ele também tinha senso de humor, nós vamos ver isso mais adiante, impaciente, e ele disse a seu pai, né, que somente deveria ser aquela mulher, que não poderia ser outra, não há porventura, né? Ele disse: toma-me esta, porque só desta me agrado. E é muito difícil para um pai e uma mãe dizer: olha, essa menina não serve para você, ou esse rapaz não serve. E a gente vê tantos casamentos errados, né? A gente vê história que dói no coração da gente, ver quantos casamentos que são difíceis, porque as pessoas às vezes não procurou conhecer a vontade de Deus, não ouviu os pais. E às vezes a pessoa fala: eu vou me casar com uma pessoa que não é da mesma fé. Eu não estou dizendo da mesma igreja, porque tem pessoas que são da mesma igreja, às vezes, e não são de Deus, né? Ou da mesma denominação, ou da mesma religião, mas a pessoa tem que casar com uma pessoa que seja de Deus. Porque na hora do casamento, a pessoa: não, está tudo bem, eu caso lá na sua igreja, eu não vou fazer nenhuma oposição a nada, você pode ir quando quiser. Mas depois que passa um tempo, a pessoa fala: mas por que você tem que ir à igreja? Você tem de manhã e tem que ir à noite na igreja, você vai de quarta-feira, você canta no coral, né? Eu não vou à igreja, eu estou me sentindo bem, eu estou ótimo, por que você tem que participar tanto? Então a situação se configura agora de uma outra maneira, porque aquela pessoa não tem o prazer, não tem esse desejo de estar na casa do Senhor, aquele desejo de servir ao Senhor. Então Sansão falou: não, eu tenho que ser essa, eu só me agrado dessa, e não me importa realmente se ela não é a pessoa ideal do ponto de vista religioso, segundo a ótica dos meus pais. E nós sabemos que daí começam tantas dificuldades na vida de Sansão. Então ele desce agora outra vez lá com seu pai e sua mãe, agora já para a festa praticamente. E aconteceu uma coisa, um episódio que é marcante. Todos nós gostamos dessa história. Já saiu do meio da mata um leão novo bramando. E Sansão pela primeira vez teve a oportunidade de usar a sua força física. Ele rasgou aquele leão ao meio, né, e deixou lá. Mas ele era de uma certa forma discreto, até certo ponto. Ele era um pouco introspectivo. Ele não conta nem a seu pai, não conta nem a sua mãe sobre a morte daquele leão. E quando ele vai indo agora para as festas propriamente dito, ele vai lá para ver se o leão estava lá, naquele lugar onde ele havia deixado, né? E quando ele volta, ele vê que o corpo do leão morto, e eis que nesse havia um enxame de abelhas com mel.
Então ele tomou o favo nas mãos e se foi andando, comendo dele, e chegando a seu pai e a sua mãe, lhe deu o mel a seus pais e sua mãe, mas não falou nada. E quando chega no dia das festas, Sansão, ali é feito um banquete, costumava-se trazer os convidados, trouxeram 30 rapazes, ia ser uma festa muito agradável. E Sansão, usando do seu senso de humor, ele passou um enigma para divertir aqueles jovens. E o enigma é esse que nós conhecemos, assim: do comedor saiu comida, e do forte saiu doçura. E falou: olha, se vocês adivinharem, se vocês decifrarem esse enigma, eu vou dar a vocês 30 vestes festivais. Mas se vocês não decifrarem em 7 dias, vocês então darão essas vestes a mim. E eles não eram capazes de decifrar, porque ele havia guardado segredo desse fato com o leão e sobre o mel. Mas esses homens lá, filisteus, que eram homens maus, que eram pessoas perversas, eles disseram para a mulher de Sansão: olha, se você não contar esse enigma para nós, vamos matar você, vamos queimar você e a seus pais. E ela chorou, mas ela acabou fazendo com que Sansão contasse o segredo. Diz: depois que ele importunou muito, ao 7º dia ele declarou por quanto o importunava. Então ela declarou o enigma, e disseram, pois, a Sansão os homens da cidade, ao 7º dia, antes do pôr do sol: que coisa mais doce do que o mel, e mais forte do que o leão? E Sansão também respondeu de uma forma interessante e falou assim: bom, se vós não lavrasseis com a minha novilha, nunca terias descoberto o meu enigma. Isso foi de uma profunda decepção no casamento desse homem, quando ele viu que não podia comungar, né, da intimidade, do segredo com a sua esposa, que mediante coação, ameaça de morte, ela o traiu, passando o enigma, decifrando o enigma para esses companheiros. E daí nós vemos como ele, irado, ele tinha paciência também, pouca paciência, ele desceu até a cidade desceu aos Asquelonitas e matou 30 homens, despojou as vestes e deu o pagamento, cumpriu a sua promessa. E ele achou que estava tudo muito bem. Falou: olha, bom, foi um incidente, agora eu vou voltar para estar junto com a minha esposa, quem sabe já havia perdoado no seu coração. Mas em chegando lá, ele descobriu que o pai havia dado a sua esposa a outro, que era uma pessoa de honra, né? Um companheiro de honra, e ele ficou tão irado que ele apanhou 300 raposas, juntou as caudas dessas raposas, colocou fogo e soltou na plantação, entre os cereais e os vinhedos, e acabou com toda a lavoura daqueles filisteus. E por sua sorte, uma violência gera violência. Eles perguntaram: mas quem fez isso? Foi Sansão, o genro lá do Tinita, porque a esposa dele, o sogro, deu a esposa para outro. E daí nós vemos que ele vai se esconder numa caverna, e os filisteus, então, enfurecidos, subiram contra o povo de Deus. E o seu próprio povo falou: mas por que esse povo vem vindo contra nós? O que você fez? E ele falou que tinha pago com a mesma moeda, e por isso falou: então vocês prometam que não vão me acometer. Ele queria ser entregue na mão, ele poderia submeter a eles, mas que não fizessem mal com ele. E quando o seu povo levou para os filisteus, então ali eles, querendo subjugá-lo, ele toma uma queixada de jumento e mata muitas outras pessoas. E assim nós vamos vendo a história desse homem forte, de uma excelente criação, de um casamento desastroso. Aliás, nós vamos falar sobre casamento no próximo sábado, não nesse texto. Um casamento infeliz. E daí? Eu creio que é um assunto muito oportuno, tá,
para toda a igreja, num certo sentido. E Sansão agora ele vai para Gaza e outra vez ele vai coabitar com uma prostituta agora. E ali à noite, quando as pessoas cercaram o lugar onde ele estava, ele levantou-se antes do previsto, arrancou o portão da cidade, os batentes ali, colocou sobre uma montanha, fez um exercício ali, uma demonstração de toda a sua força física. E depois disso, ele aconteceu que se afeiçoou a mulher do vale de Soreque, a qual se chamava Dalila. Então, são aí praticamente 3 mulheres, né? A primeira que foi sua esposa, com quem ele se casou, essa prostituta que teve um relacionamento breve, e agora Dalila, que é a história mais conhecida. Eu não vou falar todo o tempo, eu quero só extrair daqui algumas lições. E com Dalila, nós vemos que ela queria saber o segredo da sua força. Queria saber o segredo da sua força. E ela disse assim: declara-me, peço, em que consiste a tua grande força e com que poderia ser amarrado para te poderem subjugar. E ele, até brincando com Dalila e zombando dela de uma certa forma, nós vemos que ele vai numa escala crescente e fala: se me amarrarem com tendões frescos, né, então me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. E Dalila tinha algumas pessoas escondidas nos seus aposentos. Então ela amarrou, como ele disse, pensando que ele estivesse falando a verdade, com tendões frescos, falou: Sansão, os inimigos estão vindo sobre ti. E ele se desfez rapidamente desses tendões. Ela diz: olha, você zomba de mim, ela disse, né, com mentiras, declara-me agora com que poderia ser amarrado. Ele foi com cordas novas. E foi a mesma coisa. Quando ela gritou: Sansão, os filisteus vêm sobre ti. E ele rapidamente se desvencilhou daquelas cordas, estava livre. E aconteceu também que ela foi do cabelo, ele foi do cabelo. Hein? Se teceres as 7 tranças da minha cabeça com urdidura de teia e as firmares com pino de tear, então enfraquecerei e serei como qualquer outro homem, enquanto ele dormia. E então, na verdade, nenhuma dessas coisas funcionou. Daí ele acabou contando, disse que deu uma impaciência nele tão grande, né, porque há muito que ela vinha perturbando. Diz assim: apoderou-se da alma dele uma impaciência de matar. Descobriu todo o coração, lhe disse: nunca subiu navalha a minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre de minha mãe, e se vier a ser rapado, ir-se-á a minha força, e me enfraquecerei, e serei como qualquer outro homem. Aí ele acabou contando o seu segredo. Isso nós vimos em filmes antigos, e é uma história que nós aprendemos desde a escola bíblica dominical, mas é importante que nós extraímos daqui algumas lições para mostrar como que uma pessoa tão forte, no caso fisicamente, ele chegou a uma situação tão deplorável e tão trágica, que nós vamos agora, ao final, concluirmos com a sua morte. Nós vimos o seu nascimento miraculoso, maravilhoso, seu casamento desastrado. Hein? E agora, quando ele conta o segredo, Dalila o fez dormir sobre os seus joelhos. E quando ele estava dormindo, já havia alguém de prontidão para cortar os seus cabelos, e ela gritou: Sansão, os filisteus vêm sobre ti. E ele pensou consigo: mais uma vez eu vou me livrar. Mas ele havia perdido a comunhão com Deus. Chegou o momento que ele havia perdido a comunhão com Deus. E é por isso que nós queremos concluir essa história tão conhecida, enfatizando rapidamente alguns pontos sobre a perda da comunhão com Deus. Meus irmãos, é triste admitir isso. Eu já estou praticamente no fim do meu pastorado efetivo, continuarei sendo pastor, mas de uma outra forma. E todos nós sonhamos com uma igreja viva, uma igreja de pessoas fortes espiritualmente, que possam fazer a diferença nas suas famílias, no seu ambiente, na sua sociedade.
Mas o que nós temos assistido realmente é um declínio espiritual, uma fraqueza muito grande por parte de alguns, que talvez se julgaram fortes, porque diziam, eu tenho saúde, eu tenho muitas condições financeiras, ou eu sou uma pessoa muito forte espiritualmente, e vai perdendo, às vezes, a comunhão com Deus. Como é que nós mantemos a comunhão com Deus? A comunhão com Deus é estabelecida através da oração, da leitura da palavra de Deus, da participação correta na Santa Ceia. E da oração não é só oração de clamor, de súplica. Eu preciso disso, eu preciso daquilo, me ajude. É oração principalmente de confissão de pecados. É oração de gratidão. É oração de adoração. Mas a impressão que nós temos é que as pessoas às vezes nem são abençoadas porque, na verdade, não mantêm comunhão com Deus. E quando pedem, às vezes pedem mal e só sabem pedir. Não adoram a Deus, não confessam os seus pecados, não abandonam os seus pecados, não agradecem a Deus. Outra forma é a leitura diária da Bíblia, que nós estamos tendo tanta coisa, tantas distrações, tantos eventos, coisas a respeito das quais nós podemos conversar, que não damos aquela valorização, e a pessoa fala, eu vou ler 5 capítulos por dia, 3 por dia, 5 no domingo, que daí eu leio a Bíblia toda, mas não sabe nem o que está lendo, ou está lendo só para cumprir aquela tabela, não está tirando proveito, não tem um conhecimento da Bíblia que possa ajudá-lo em situações diversas. E através da celebração da Santa Ceia, não o ritual apenas, mas como meio de graça. E a pessoa vai perdendo a comunhão com Deus. Quantos que já foram membros de igreja, e alguns que são membros de igreja, e que são tão enfraquecidos, que já não tem mais aquele mesmo ânimo, que já não tem mais aquele mesmo ardor, não é? Que não podem mais testificar a respeito de Cristo, estão tão envoltos nos seus problemas, como no caso de Sansão, que se tornou uma situação deplorável. Primeiro, diz assim, ele não sabia ainda que o Senhor já tinha se retirado dele. Então ele foi brincando, ele foi se tendo uma associação imprópria com uma prostituta, com uma mulher que não era da mesma fé, e agora também abrindo seu coração para uma mulher, ele dormiu no colo dessa mulher, estava ali repousando, e é isso que Satanás faz. Ele faz que a pessoa fica dormindo, que a pessoa fica distraída. Quantas pessoas não estão hoje aqui por motivos tão tolos, ou que não são importantes tão importantes para que a pessoa possa estar se congregando e estar debaixo da palavra de Deus num dia como hoje? Então, a pessoa vai indo, vai brincando. Eu vou mais uma vez, eu vou me livrar, está tudo bem, as coisas são assim mesmo. E de repente, ele viu que ele havia perdido a sua força. E isso é uma história, mas eu julgo muito triste essa história. Quando alguém se depara e fala, não, eu estou numa situação, eu pensava que está, mas não estou. Então o que aconteceu? Lhe vazaram os olhos, pegaram nele e lhe vazaram os olhos, para que nunca mais enxergasse. Ainda que ele tivesse força nos seus braços, ele já não representaria mais uma ameaça, porque estava cego. E é isso que Satanás tem feito com muitas pessoas. As pessoas já não enxergam mais. Lá em 2 Coríntios 4,4 diz que o Deus é cego, cegou o entendimento dos incrédulos. Mas muitos crentes também, de uma certa forma, se deixam cegar. E é interessante que a Bíblia fala da concupiscência dos olhos, porque foi através dos olhos que Sansão foi se perdendo, que ele se volta contra seus pais, que ele tem esse envolvimento pecaminoso, que ele vai viver com os ímpios, revelar o segredo da sua fé, da robustez da sua fé. E então vazaram-lhe os olhos e a pessoa não enxerga mais a realidade. Nós precisamos que Deus abra os nossos olhos, ilumine os nossos olhos.
E em seguida diz que amarraram-no com 2 cadeias de bronze e viravam um moinho no cárcere. Isso é uma sequência. Primeiro a pessoa perde a comunhão com Deus, depois ela fica cega, ela não sabe distinguir as coisas mais, né? E se torna um escravo. Isso era um serviço deprimente, ele ficou lá como um animal, né? Isso, e também agora como um escravo, virando aquele moinho, nesse serviço terrível, sendo subjugado. Ele que tinha uma força tremenda, agora ele tinha uma força mais parcial. Nós vamos ver que o cabelo dele já começa a crescer novamente, que era uma misericórdia de Deus para com ele, em atendimento também à sua oração. Porque quem sabe quando ele ficou cego, ele teve mais tempo para pensar. Porque os nossos olhos nos distraem muito, meus irmãos. Né? Nós olhamos para todo lado, cobiçamos, nós temos que... E a Bíblia diz, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom. Mas se a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão as tuas trevas? E nós temos aí o sedutor, nós temos esse mundo diante de nós. E ele que tinha caído pelos seus próprios olhos, agora então ele está cego. Mas quem é cego literalmente, né? Teve tempo para refletir, para pensar, mas não aconteceu como isso. As pessoas ainda o levaram para que pudesse diverti-los no templo de Dagon. Dagon era um deus, o deus pagão, que era da cintura para cima um homem e para baixo era um peixe. Né? E as pessoas ficaram tão felizes daquele espetáculo de idolatria, e lá em Coríntios fala sobre isso, né? Diz, não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito, o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir. Eles estavam comendo, eles estavam se divertindo, e o bobo da corte, o palhaço, naquele momento seria Sansão. Cego, cambaleante, e com toda aquela biografia que começou tão boa, com pais cuidadosos, né? Um anjo aparecendo para anunciar o seu nascimento, os cuidados da sua criação, todo desvelo. Eu sei que há pais que criam bem os seus filhos, e eu já ouvi perguntas assim, mas como pôde sair desse jeito? Eu penso que se nós fizermos a nossa parte, nós não devemos nos culpar nunca, porque Deus é um Pai maravilhoso. E Ele tem filhos tão terríveis, né? Mas os pais fizeram o possível, mas foi a partir desse casamento que toda essa história começa, e agora ele, sem comunhão com Deus, não tinha essa vida de comunhão com Deus. E a Bíblia diz que Jesus é a videira, se nós devemos permanecer nele. Sem mim nada podeis fazer, nós temos que estar unidos a eles, permanecer em Cristo. Sansão devia perder a comunhão com Deus, tinha esse ponto fraco, ele tinha essa vulnerabilidade, né, nesses relacionamentos com as mulheres, e era para ser uma pessoa maravilhosa, né, uma pessoa crente, pessoa de bom humor, que nós vemos nesse enigma, saudável, extremamente saudável, mas agora ele está sem comunhão com Deus, cego, e está como escravo e como bobo da corte. É uma coisa interessante que quando algumas pessoas entram para o Evangelho, às vezes, depois perdem a comunhão, quando ela chega, as pessoas falam, mas não é possível, essa pessoa tinha um jeito de se vestir, ele não tomava bebida alcoólica, ele era cuidadoso no falar, ele era até meio estranho, né? Como que ele ficou isso agora? A pessoa não se dá conta que ele mudou completamente, que já não é mais o mesmo. Que ele está andando agora num caminho longe da comunhão com Deus, não é? Que ele não está permanecendo em Cristo. E Sansão agora servia para diversão, as pessoas zombavam dele, e as pessoas davam glória a Dagon. É claro que o ídolo não faz nada, o ídolo não faz nem bem e nem mal, vamos dizer assim, né? E eles sabiam, as pessoas sabiam que não foi o Deus Dagon que entregou Sansão na mão deles. Eles haviam pago a Dalila, eles haviam comprado a Dalila. É por isso que Sansão caiu também nessa artimanha, de dormir no seu colo e contar o seu segredo. Não tinha nada a ver com esse Deus pagão, com esse ídolo abominável que eles estavam ali envolvidos. E então Sansão
ele perdeu o desejo de viver. Meus irmãos, o crente, eu creio firmemente que o crente não perde a salvação, mas ele perde a alegria da salvação e pode perder, inclusive, o desejo de viver. Ele pode perder o desejo de viver. Porque infeliz, praticamente, não é o ímpio, porque o ímpio está chafurdado no pecado, ele está acostumado lá, é aquele ambiente. Mas infeliz é aquele que, sendo de Deus, está envolvido com o pecado, ou não deixa que o Espírito haja livremente na sua vida, não se entrega livremente. Então ele falou o seguinte: morra eu com os filisteus, morra eu. O que me adianta mais agora, né? Eu estou cego, eu sou escravo, eu sou motivo de zombaria. Para que serve a minha vida? A Bíblia diz que o sal, quando perde o seu sabor, não serve para mais nada, a não ser para ser pisado pelos homens, ser lançado fora e pisado pelos homens. Mas o que nós chamamos a atenção é esse declínio que vai acontecendo, né? Não só na maneira, ele prende com isso, me solta, eu escapo, eu tenho força, eu tenho condição, eu tenho capacidade. Não. A nossa capacidade, a nossa força vem de Deus, né? Esse é o nosso segredo, é a comunhão com Deus, é a leitura da Bíblia, é a oração, é testificar, é participar corretamente dos sacramentos, é viver em comunhão com os irmãos. Por quaisquer motivos as pessoas hoje se ausentam da casa do Senhor. Não se ausentam de outras coisas. Mas é um sintoma muito ruim de falta de comunhão com Deus. E quando ele está nesse desejo de morrer, ele faz uma oração egoísta, a meu ver. Ele fala: Senhor, permita que eu me vingue pelo menos por causa de um dos meus olhos, né? Mas Deus ouviu a oração de Sansão, porque eles estavam zombando do Deus de Sansão, do povo de Deus. E ele pediu ao moço que estava com ele, falou: deixa eu ficar aqui nessas colunas, com a mão direita em uma, a mão esquerda em outra. E ele orou ao Senhor, o cabelo dele já estava crescendo. Ele era de Deus, só que esteve numa vida tão difícil, né? E quando ele estava ali, ele orando, disse: morra eu com os filisteus. Inclinou-se com força e a casa caiu sobre os príncipes, sobre todo o povo que estava nela. E foram mais os que matou na sua morte dos que mataram em sua vida. Ele esmagou aqueles inimigos, né? Completamente. Os príncipes, aqueles que subornaram Dalila, aqueles que se divertiram. Meus irmãos, fazendo aqui uma transposição entre a morte de Cristo e de Sansão. Cristo não morreu segurando em duas colunas, né? Ele morreu estendendo seus braços na cruz. E ele não fez uma oração de vingança, me vingue por causa disso, por causa daquilo, mas ele orou pedindo perdão. Perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. É certo que ele esmagou também o arqui-inimigo, Satanás, né? É uma contraposição aqui na morte. E então nós vemos aqui como Jesus realmente é maravilhoso, porque só ele foi consagrado, né? Santo. E ele viveu uma vida perfeita, teve uma morte vicária por nós, para nos perdoar. E na biografia desse homem, e nós temos visto tantas biografias que são de abalar o nosso coração, de pessoas que poderiam, de famílias que poderiam ser bem-sucedidas, né? Mas foram se enredando no pecado, foram se enfraquecendo. Já não vinha mais à escola dominical, já não queria saber de uma reunião de oração, não queria do culto. Para que tanta coisa? Para que tanta perda de tempo? Nós temos tantas coisas para nos divertir, para tomar a nossa atenção. E se vêm, às vezes, não param para ouvir. E a Bíblia diz: quando você entra na casa de Deus, guarda os teus pés. Chega mais para ouvir, né? Então, nós devemos ouvir a palavra de Deus, para que nós não tenhamos uma vida trágica, de declínio espiritual, de sentir em determinado momento que a comunhão já não é a mesma. Eu já não quero mais ler a Bíblia,
eu já não consigo fazer oração, né? E se faço oração é só para pedir, não para adorar, principalmente para confessar os pecados. Eu, na verdade, sou escravo. Tem hoje crentes que estão tomados pela bebida, pelo vício, do cigarro, da bebida, da jogatina, dos meios eletrônicos. E acho que está tudo bem, em detrimento da vida espiritual, Então a igreja sofre, a família sofre, a igreja não anda, porque o Senhor abençoa a tua igreja, mas tem que começar na nossa vida. E o pior de tudo, tem que muitos crentes que estão vivendo, servindo como bobo da corte. Você fala, não é lá da igreja, mas olha que situação. A pessoa que não tem comunhão com Deus é cega, escrava do pecado, e até a pessoa chega e fala, não tenho mais prazer em viver, não tenho mais prazer em viver. Jesus disse, eu vim para que tenham vida, e tenham vida em abundância. A morte de Sansão é uma morte trágica, uma morte, ele pede vingança e derruba sobre todos, mas nós olhamos, meus irmãos, para a morte de Cristo. Ele morreu por nós, e ele disse, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E quando nós compreendemos o Evangelho, nós temos que ter uma mudança de vida. A família tem que mudar, a igreja tem que mudar, e o reino de Deus tem que ser uma prioridade nas nossas vidas. Meus irmãos, que nós possamos crescer na vida espiritual, mas não é simplesmente na nossa força, mas pedindo que o Espírito Santo haja em nós, e orando para que Ele possa nos utilizar e nos abençoar na santificação. Amém.